Então, pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre ótica, certo? O princípio da ótica geométrica. Vamos falar um pouquinho sobre a ótica. Na verdade, o objetivo da gente é entender, basicamente, os fenômenos de propagação da luz e também dos meios em que essa luz se propaga e a forma como ela propaga. Só que a gente não pode chegar e passar direto lá para frente do assunto, se a gente não conseguir dar uma voltada nesse assunto, começar do comecinho. Entender o que é a luz, entender como é que ela se propaga, entender o que é, por que chama-se ótica geométrica, por que ela tem esse nome. Então tudo isso a gente vai ver nesse primeiro capítulo aí, certo? Que é a página 140 do livro, beleza? Então olha só, princípio da ótica geométrica, entender o que é raio de luz, formação de sombra e penumbra. Nessa aula de hoje, a gente não vai ver formação de sombra e penumbra, tá certo? Eu vou terminar essa aula aí, justamente falando sobre meio de propagação da luz. Aí na próxima aula eu vou falar sobre um pouquinho de sombra e penumbra, tá certo? Então, primeira parte do slide a gente vai ver os princípios básicos da ótica geométrica, que aí eu coloquei a imagem de um arco-íris, né? Por que a luz, por que a ótica, a gente começa geralmente falando de um arco-íris, né? Porque basicamente começa falando sobre isso. Porque o arco-íris, na verdade, ele é o fenômeno maior da, vamos dizer assim, decomposição da luz branca. A luz, basicamente, ela pode ser considerada como uma forma de energia, mas também ela é considerada uma onda eletromagnética na maioria das vezes. Há teorias, ou existiam escolas que diziam que, escola que eu falo assim, correntes filosóficas, pensamentos, certo? Que dizia que a luz também poderia ser corpuscular, ela poderia ser matéria também, mas na verdade, hoje já se sabe que ela não acontece isso, a luz, ela é basicamente energia, certo? E ela é, por ser energia, ela se propaga como onda eletromagnética. Qual é a maior fonte de luz que a gente conhece hoje? Oi? O Sol, certo? O Sol a gente pode considerar como a nossa maior fonte de luz. E aí, essa luz tem, ela é radiação, ela é calor, ela é luminosidade, ela é, como é que se diz, propagação da luz no vácuo e no ar. Então tudo isso é assunto que a gente estuda na ótica. O Sol. E aí, como é que acontece, né? O Sol, ele se propaga, a gente vê ele amarelo, né? A gente olha para cima rapidamente e vê aquela moeda amarela brilhando lá no céu. Mas na verdade, quando ela passa por gotículas de água, certo? Você vai encontrar ela, você vai poder decompor ela nas luzes do arco-íris, né? Que são aquelas cores que a gente consegue ver ali, vermelho, verde, um azul, azul mais claro, né? Sei lá, laranja, tem laranja ali também, né? Nas luzes do arco-íris, como é... Não, tem, eu não consigo ver, mas chegar mais de perto, né? Porque na verdade, as gotas d'água, as gotículas de água atuam como um prisma. E o prisma decompõe a luz branca. Se alguma fonte de luz, na verdade, se decompôs naquele formato ali, é porque ela era branca. A gente vai ver que o enxergar, na verdade, depende da quantidade de luz que se emite. Por exemplo, então temos aqui nas cadeiras, né, pessoal que está em casa, temos uma bolsa vermelha de uma colega, certo? Mas na verdade eu só consigo enxergar esse vermelho da bolsa dela porque existe a luz que está entrando e a luz que está saindo para meus olhos. Eu estou vendo a máscara preta do rapaz ali, dela, a máscara dele que parece que é meio verde, né? A minha tem várias cores, porque a luz que está batendo nela reflete justamente essas cores que vocês estão vendo. Beleza? Então é isso que acontece com o fenômeno da luminosidade, do enxergar, né? O fenômeno da luz, vamos dizer assim. E é isso que a gente estuda basicamente em ótica, né? Só que não na geométrica, porque na geométrica é propagação, incidência, refração, mas tem a outra parte da ótica que a gente vai estudar sobre as coisas também. E aí a gente pensa, vamos lá, quando a gente está falando de luz, a gente sabe que existem luzes que a gente não consegue enxergar, não é isso? Vocês já viram essa experiência já? Alguém já, por exemplo, já pensou, já assim, tentou na verdade, né? Colocar um controle remoto na frente da câmera do celular para ver o que acontece. É porque eu não tenho nenhum aqui comigo. Eu tenho um controle remoto, mas hoje eu esqueci de trazer. O que acontece quando eu coloco o controle remoto na frente da câmera do celular? Ele fica piscando, né? Isso, porque na verdade é o violetazinho. Na verdade é o infravermelho. Não é o violeta não, tá pessoal? Corrigindo, é o infravermelho.
certo? Então o que acontece? A gente não consegue enxergar porque a faixa de visão da gente ela é muito limitada. O ser humano tem uma faixa que vai de 350 a 700 nanômetros na faixa de cor. Então tudo que está nessa faixa, e olhe que são milhões de cores, são bilhões de cores que a gente pode ter nessa pequena faixa. Mas a gente não consegue enxergar o ultravioleta, não conseguimos enxergar o infravermelho. Beleza, tudo bem aí? A gente não consegue ver esses tipos de luzes, certo? Porque na verdade eles estão fora da faixa de visão da gente. A gente só enxerga naquela faixazinha aqui. Então, por exemplo... piada, mas não é. Como é que a gente descobriu que a gente não conseguia enxergar se a gente não conseguia enxergar? Porque na verdade, veja só, quando você interpreta a luz, certo, como onda eletromagnética, que eu vou chamar de eletromag aqui, eu estou com preguiça de escrever, tudinho. Eletromag, certo? Você considera a luz como onda eletromagnética e o ultravioleta, o micro-ondas, sinal de TV aberta e rádio, micro-ondas mesmo de casa de esquentar comida, por exemplo, sinal de celular, as cores, né? Então, quando você bota tudo isso num pacote só, você consegue limitar que você só enxerga numa faixazinha aqui que vai de 350, na verdade, até 700 nanômetros. Tudo que está para cá e para lá, a gente não consegue ver. Entenda como é que é a sacada. É você colocar tudo num pacote só. Você coloca tudo num pacote só. Onda de rádio, TV, micro-onda, ultravioleta, raio-x, radiação gama. Bota tudo num pacote só. Chama tudo isso aqui de eletromagnética, tá? De ondas eletromagnéticas. E aí quando você tira desse fragmento, desse universo aqui, você tira a luz visível, é aí que a gente consegue dizer, poxa, eu poderia enxergar um monte de coisa que eu não enxergo. Tem animais que conseguem ver ultravioleta. Tem animais que, na verdade, só conseguem ver ultravioleta, né? Tem aquela câmera que tá de noite, tá tudo escuro, mas a câmera tá vendo o que tá acontecendo ali. Tem animais que enxergam daquele jeito. Que são animais caçadores noturnos, basicamente. Morcego não enxerga, não. Morcego, pronto. Aí veja. Olha a pergunta dele. Morcego se encaixa, mas morcego não se encaixa, mas tem uma sacada muito interessante. Mas ele ouve. Entendesse? O esquema do morcego também é um esquema. Quer perguntar? O esquema também é de onda, mas não é eletromagnética, é mecânica. Por quê? O morcego, ele consegue emitir um som e a partir do retorno desse som é que ele consegue formar a imagem, que é o que a gente chama de ultrassom. Né? Tu imagina, mulher grávida, ela vai fazer o pré-natal, o ultrassom dela. Ela vai lá, o médico vai lá com a caneta, né, o instrumento, aí fica passando aqui na barriga, ó, tá a perna, aqui tá a cabeça, aqui tá o braço, aqui tá o pinto, ou a pepeca, se for menino, menina, entendeu? Tá aqui as partes do pirra todinho. Por quê? Na verdade ele não tá vendo, aquilo não é uma câmera. Tem uma máquina que está emitindo um som, quando esse som bate no objeto que devolve, ele forma uma imagem. É o ultrassom. A imagem tão feia que fica lá na tela. Isso, por causa disso mesmo. Aí, para acabar com essa frescura, surgiu... Vou cortar, tá? Corte. Surgiu o Doppler. Que aí o Doppler não. O Doppler ele é um ultrassom também, mas com uma resolução melhor. Que aí ele forma toda a imagem colorida mesmo. Assim, você vê mesmo a criança. Você deve ter visto pela rede social, né? Geralmente com mulher quando faz ultrassom com Doppler. Não, às vezes uma bota, né? Aí você tá passando e vê, né? A cara da criança, né? Enfim. Então, essa imagem aqui eu acho ela legal porque ela na verdade, é da câmera da Globo, ela, né? Eu tirei ela da câmera do YouTube, da câmera da Globo. Não, isso é no Recife, pô. Isso é no Recife. Ó aqui. Ei, ó o Rio Capibaribe aqui, ó. O Rio Capibaribe. Só que isso é uma câmera que fica em cima da antena da Globo. Que é do lado desse prédio, assim, depois um pouquinho mais pra lá, né? Que é que passa todo dia no Bom de Pernambuco de manhã, essa imagem aí. Pensei que era outro lugar mesmo. Não, pô, isso é Recife.
Beleza? Então, é assim que a gente começa, basicamente, entendendo o nosso princípio. Então, a gente vai entender, por exemplo, por que a luz se propaga, como é que ela se propaga, em que meio se propaga, certo? Então, vamos lá. Ótica geométrica estuda, a partir do fenômeno do raio de luz, do conceito de raio de luz, tá? Os fenômenos associados à sua propagação, beleza? Então, ou seja, eu vou ter que criar um conceito teórico chamado raio de luz, que nem existe na verdade, na vida real ele não existe, mas ele é um conceito muito usado, para entender os fenômenos da ótica geométrica, beleza? E aí, ó, entender o que é um raio de luz primeiro, fonte de luz, né? O raio de luz está associado à fonte luminosa. Por exemplo, aqui eu tenho várias fontes luminosas. Estão vendo? Uma fonte luminosa. As duas lâmpadas, tá? E a luz do sol, natural, não é isso? Beleza? E aí, ó, essa fonte de luz emite luz própria, certo? Se ela não emitir uma luz própria, é chamada de fonte secundária. Por exemplo, vocês têm como apontar aqui agora uma fonte secundária de luz, uma fonte secundária de luz. As bancas. Você. Fonte secundária é tudo aquilo que reflete a luz dos outros. Exemplo, lua. A lua. A lua é uma fonte secundária de luz. Pois é. Por quê? Porque a lua só brilha porque ela pega a luz do sol. Vamos entender aqui uma coisa. Suponha que essa coisa mal feita aqui é a Terra. Certo? E ela é redonda, tá? Ela é esférica, não é plana não. Tá? Anoiteceu. O Brasil tá aqui. Beleza? Tá de noite. Quando tá de noite a gente vê o quê? A lua ou o sol? A lua, não é isso? Então aqui tá a lua. Aqui na parte de trás, se aqui, dentre outros países, tá? Se aqui eu tô de noite, aqui tem que estar o quê? De dia, não é isso? Só que o raio do sol ele atravessa, bate na lua e reflete pra gente. A gente não tá vendo ele, quem tá aqui, ó, do lado de cá. Pessoal da geografia que estiver vendo isso no YouTube, pelo amor de Deus, certo? Veja só. É um esquema para explicar a questão da reflexão da luz, tá certo? Não reflete a realidade. Aí quando tá ficando de dia, aí vai trocando, né? Os dois. Mas porque quando vai ficando de dia, tu sabe que a Terra gira, né? Em algumas situações, aí não vou falar porque eu não sou geógrafo, não entendo nada de geografia. Mas em algumas situações, você já deve ter reparado que no céu, de dia, você conseguia ver a Lua. Entendeu? Então, porque em algumas estações do ano, porque na verdade o esquema não é bem assim, tá? Geograficamente, a gente tem o Sol, a órbita, a Lua e os planetas girando, né? Cada órbita tem um planeta, não é isso? A Terra tem um planetinha aqui, tem outro aqui, na verdade aqui é o Sol, né? Aí vamos dizer que a Terra esteja aqui no meio, então aqui está a Lua. Em algum momento dos movimentos de rotação e translação, você consegue ver provisoriamente, temporariamente, vamos dizer assim, os dois astros, tanto o Sol como a Lua. Você vê, o Sol está brilhando, o Sol está claro, mas você está lá vendo a Lua. Acontece muito isso, muito cedo, muito de manhãzinha ou já no cair da tarde. Beleza? Tranquilo? Fonte secundária, né? Fonte primária, se tem uma fonte secundária, tem uma fonte primária. O que seria uma fonte primária? Se uma fonte secundária é aquela que reflete a luz de outro corpo, a primária seria a que produz a sua própria luz, não é isso? Então, coloquei ali a lua, né? Se a fonte ele emite a própria luz, ela é uma fonte primária. A lâmpada de filamento, aquela lâmpada de bolinha, ela é uma fonte primária. De bolinha? Aquelas que tinham filamento. Essa aqui também mas na verdade a gente gosta de usar de filamento. Você já viu aquelas bem velhas que não se usa mais? Meu irmão, aquelas luzes que a gente enroscava ela, que ela acendia um filamento amarelo no meio. Tem no teu quarto ainda? Peraí, doido. Oxi, doido. Aquela lâmpada gasta muita energia, velho. Então, ó, o sol, a lâmpada, a vela, tudo são fontes primárias, porque elas produzem a própria luz, tá certo? Se um corpo reflete, ela é uma fonte secundária. Primária produz a sua luz, secundária ela reflete. Beleza? Então vamos lá. Falando agora de tamanho das fontes. Falar um pouquinho sobre fonte pontual e fonte extensa, né? Então,
A questão de ser, vamos dizer assim, na prática é dizer grande ou pequena. Pontual, pequena e grande, e extensa grande, vamos dizer assim, certo? Só que tem um problema aí. Pequeno e grande são grandezas relativas. Tipo, ela é pequenininha. Em relação ao quê? Em relação a mim, né? Que sou grandão. Mas em relação a um bebê, ela é grande. Concorda? Então, o conceito de pequeno e grande, ele é relativo. Certo? Então, a mesma coisa vai valer para cá agora. O que a turma chama de fonte pontual de luz? A fonte pontual é aquela que ela é pequena em relação ao que ela ilumina. Por exemplo, eu estou aqui de noite, está tudo escuro. Tá tudo apagado aqui na cidade de São Lourenço, deu um blackout aqui na cidade. E eu tô vendo só uma casinha lá na Casa de Chapéu, lá em cima, ali em Moarama, com uma vela ligada, uma vela acesa. Tá entendendo? Então aquele pontinho de luz pequenininho é o que eu chamo de fonte pontual, porque ele é muito pequeno em relação ao contexto. Entendeu? Já o Sol em relação à Terra, ela é chamada de fonte extensa. Por quê? Porque ela, mesmo estando muito longe, ela é muito grande em relação à Terra. E ela consegue iluminar toda a área de uma vez só. Então, por exemplo, essa lâmpada aqui, nessa sala, ela é uma fonte extensa. Por quê? Porque ela está iluminando toda a sala. Todo geral, todo o contexto. Mas se eu for lá pra frente, da porta, supondo que eu pudesse ver, né? Que eu não consigo ver porque é cada paredes, né? Eu vou falar disso depois, que é meio translúcido, opaco, transparente. Então, olha só. Pronto, tem uma lâmpada aqui no corredor. Ela, se eu tiver no local, ela é chamada de fonte extensa, porque ela está iluminando o local ali. Mas se eu for lá pra rua e olhar a lâmpada lá de longe, de noite, ela é chamada de fonte pontual. Porque ela é pequenininha em relação à distância que eu estou do objeto. Isso, normal. É como você tá assistindo um filme na televisão, aí o cara tá lá num lugar bem alto, tá vendo um bocado de luzinha assim na cidade, de noite, tá lá assim, tá namorando, tá, sei lá, uma treta policial, o que seja. Então a gente pode dizer que cada pontinho de luz daquele é uma fonte pontual. Então, ó, tem tamanho desprezível em relação à distância de outros corpos. Exemplo, a chama de uma vela numa sala. Então, ó, todos os raios luminosos são emitidos de um único ponto, ou seja, numa fonte pontual, ou seja, volto para o conceito do objeto que está bem longe de mim, tá certo? Então, eu só consigo ver aquilo ali, para admitir essa hipótese, eu estou admitindo que aquela fonte lá, bem pequenininha, longe de mim, está emitindo um único raio de luz, um único ponto de luz, certo? Estou admitindo isso aí. Já uma fonte extensa, né? Já a fonte extensa, aí eu coloquei o Sol, né? Como exemplo, tá? Ele, basicamente, a fonte é quando a fonte luminosa em relação ao que ela ilumina é grande, beleza? Então, por exemplo, no caso do Sol agora, se você olhar direitinho aí, tá tudo iluminado lá de fora, certo? Desconsidere as sombras, beleza? Desconsidere as sombras, a sombra é outra situação, tá? Mas tá tudo iluminado. Então, a gente pode considerar que o Sol é uma fonte extensa. Ou ainda eu posso admitir também que essa luminária aí, está aparecendo na tela, nessa sala, é uma fonte extensa também. Por quê? O observador que tirou essa foto aí agora, por exemplo, tirou ela de perto. Então ele pode ver que essa fonte, ela está iluminando vários ambientes de um lugar só, de uma vez só. Sim, ela está produzindo a própria luz, né? Ela é uma fonte primária, certo? Mas aí eu estou classificando agora pelo tamanho dela, se ela é extensa ou pontual. Detalhe, diferença do extenso para o pontual, certo? Enquanto na fonte pontual de luz, a gente está falando sobre o raio vindo de um ponto só, nas fontes extensas, nas fontes grandes, vamos dizer assim, de luz, a gente admite que eu tenho vários pontos luminosos saindo de vários lugares. Por exemplo, eu aqui embaixo dessa sala, dessa luz, se aqui tivesse escuro agora, essa luz estaria me iluminando, estaria iluminando a cadeira, estaria iluminando alguns alunos que estão naquela área. Mesma coisa aqui. Essa luz aí está iluminando a mesa, está iluminando o Jefferson, iluminando vocês dois aí, o colega lá atrás, talvez no fundo da sala, não sei. Então, para que isso seja possível,
A gente tem que considerar que, nesse caso, essa fonte luminosa primária até então está emitindo vários pontos, vários feixes luminosos para todo lugar. Quando você observa uma fonte muito pequenininha de longe, você está admitindo que está saindo um raio só, que não é verdade, né? Porque, como eu acabei de falar, o pequeno e o grande é relativo, tá? Ela só é pequena porque eu estou muito longe dela. Beleza? Ela é pequena porque eu estou muito longe dela. Por isso que a gente considera que sai ali um ponto, um feixe luminoso só. Um feixe ou um raio de luz só. Falando sobre luz monocromática e policromática, tá? Não tem aquele apontadorzinho laser que vocês têm mania de pegar para colocar no olho dos outros? Pronto. Aquelas canetinhas laser que vocês pegam para ficar jogando no olho dos outros. Aquilo ali é chamado de fonte luminosa monocromática, certo? Ela vibra em uma frequência só, ela emite um tipo de luz só, certo? Já as policromáticas, ela vai emitir vários tipos de luz. Como eu acabei de falar no começo da aula, a luz do sol é policromática, certo? Ela tem vários, vamos dizer assim, tons diferentes, né? A gente só vê alguns, né? Só vê o arco-íris de quantas cores? São 7, né? Mas na verdade são bem mais de 7. Porque a gente não consegue ver a fundo. 7 pelo que o seu olho consegue contar. Mas, na verdade, o meu nem conta isso tudo. Talvez meu olho seja mais retardado do que o da maioria das pessoas, que eu só consigo contar 3 ou 4. Certo? Então, luz monocromática, uma cor só. Monocroma. Monocromo, uma cor. Policromo, mais de uma cor. Certo? Na verdade, mais de 4 cores, né? Porque pode ser bi, di, tri. Quando tem mais de 4, que a gente chama de poli. Beleza? E, os feixes luminosos, né? Que na verdade são um conjunto de raios luminosos que vivem numa direção só. Então, ó, um feixe luminoso é um conjunto de raios de luz cuja abertura entre os raios é relativamente grande e são linhas que representam direção e sentido na propagação da luz. Então vamos falar do feixe de novo, monocromático e policromático. Quando você liga uma lanterna para iluminar alguma área, você lançou, logicamente, a luz, ela se propaga em todas as direções. Mas na lanterna, já reparou que a lanterna ela não ilumina tudo à sua volta? Quando você pega uma lanterna, você liga ela, o que acontece? Ela ilumina só naquela área que você aponta, não é isso? E pode dizer que aquilo ali, na verdade, é o feixe luminoso da lanterna, o facho de luz que está saindo. E aí ele pode ser cônico, pode ser paralelo, depende, né? Tem umas lanternas agora, que é a lanterna do exército que a turma chama, né? Que é que dá choque também. Já ouviu falar dessa aí? Ela é lanterna e taser ao mesmo tempo. Eu tomei um choque numa bicha daquela que é miserável. Eu me queimei, vi isso aquilo ali, me queimei mesmo. Então veja, naquilo ali, como é que se diz? Você está lançando, dependendo da tecnologia que o instrumento use, ele joga um facho de luz mais direcionado ou não. Aí tem lanterna também, lanterna peba barata, né? Aquela lanterna mais peba, mais baratinha. Quanto mais barata a lanterna é, quanto menos tecnologia ela usa, maior é o facho. É o cone que ela ilumina, né? Falando um pouquinho sobre feixe divergente e feixe convergente, certo? Diverge é o que separa, converge é o que junta. Diverge, separa. Eu tenho divergências políticas com fulano e tal, ou seja, são opiniões separadas. Quando a gente converge, é tudo para um lugar só. Então veja, feixes de luz divergentes, aquelas lanternas que eu acabei de falar. Quanto menos tecnologia, mais divergente o feixe é. Então aqui a gente tem o feixe, ele tende a ser espalhado, certo? E o exemplo disso é a lanterna, tá? Nos feixes convergentes, a gente tem uma junção de feixes, tá certo? Ou seja, eles normalmente vêm todo mundo de um lugar só, passa por um meio de propagação e junta, né? E o caso mais recente disso aqui, mais fácil de dizer, é a lupa. É um instrumento que consegue convergir feixe luminoso, certo? Então observe, o que essa lupa está fazendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo sinalizar. Vai, não está mostrando não. O que eu consigo mostrar aqui, nesse caso na lupa? Eu estou vendo vários, tá aqui, né? Então a lupa está aqui, o raio do sol, ele vem em todas as direções e sentidos possíveis.
Só que quando ele bate aqui, ó, ele chega aqui, de todas as direções, e converge tudo para um lugar só. E como eu tenho grande concentração de energia num único ponto, as coisas normalmente pegam fogo. Princípios aí da óptica geométrica, princípio da propagação da luz, tá certo? Então, temos 3 princípios, tá certo? É um pombo, certo? É um pombo, tá? Em um meio homogêneo e transparente, a luz sempre se propaga em linha reta. Por isso que a gente tem sombra. Se a luz não andasse em linha reta, ninguém tinha sombra. Porque a luz ia passar por trás da gente, tá ligado? Para iluminar o chão. Por aí eu coloquei o exemplo ali do pombo, né? Que a luz, do jeito que o sol está posicionado ali, a luz pegou no pombo, o pombo formou a sombra. Simples assim. Se ele não fizesse isso, a luz ia passar por cima, pelo lado do pombo, e iluminar o chão e não tinha sombra. É isso que acontece. Beleza? Segundo princípio da propagação. Primeiro princípio é a propagação retilínea da luz, tá? Fique claro isso aí. Segundo princípio da óptica geométrica é independência dos feixes luminosos, tá? Quando você está numa festa que tem um jogo de luz, agora vocês veem isso direto, né? Show de passinho, né? Que vocês têm lá o jogo de luz. Você vê, né? Você nunca vai ver uma luz azul cruzando uma luz amarela e dar uma verde, certo? Por quê? Os feixes luminosos são interdependentes. Eles não se misturam, não. Eles podem até, no momento do cruzamento, eles dão uma mudança de cor. Mas o facho final de luz vai sair da cor que ele originou. Então, tipo assim, se tá aqui um holofote, tá aqui um trio de luz, aí aqui tem um holofote jogando luz azul, certo? Jogando luz azul. E aqui tem outro holofote jogando luz amarela. Você nunca vai ver daqui ficar verde nem daqui ficar verde. Aqui vai continuar sendo. Aqui vai ser, se aqui tá saindo amarelo, né? Aqui vai sair amarelo também. E aqui vai sair azul também. No final. Beleza? Porque os feixes luminosos são interdependentes. Certo, pessoal? Então, ó, os raios de luz são independentes. Ao se interceptarem, cada um deles mantém a sua trajetória como se os demais não existissem. Beleza? Então, terceiro princípio seria a reversibilidade dos raios luminosos. Tá? Então vamos lembrar o que é isso. É o princípio do retrovisor, como está mostrando na foto. Se não fosse esse princípio da luz, não tinha por que existir retrovisor. Você está aqui na sua moto, no carro, na moto, sei lá. Aí está aqui. Quando você quer ver se você vai entrar à esquerda ou à direita, o que você faz? Olha para o retrovisor. Liga a seta, vai fazer o procedimento, mas você vai ter que olhar para algum lugar, não é isso? Ou está aqui dirigindo, aí está levando a pessoa atrás, quer falar com ela olhando para ela. Você não vai olhar para a pessoa e deixar o trânsito tocando louco, né? O que você vai fazer? Você vai olhar para o retrovisor. Está aqui dirigindo, ó. Aí. Diz fulano, beleza? Pô, foi isso mesmo. Você está vendo ela pelo reflexo. Da mesma forma como a pessoa está vendo o seu olho. A pessoa que está atrás está vendo você. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Vamos lá. E aí, estou acabando já, né? Que é o princípio agora da propagação da luz. Os meios de propagação da luz, na verdade, né? Quando se fala em propagação da luz, a gente vai falar de 3 meios. Que é o meio transparente. Por exemplo, vocês sabiam que agora vocês estão me vendo porque a gente está num meio transparente? A gente pode considerar que a gente está agora, nesse momento, no meio transparente. Que meio seria esse? Que alguém responde? O ar. Vocês têm noção que a gente está agora dentro de uma bolha de ar, que na verdade é a Terra toda, né? Então a gente está dentro de um meio transparente. A gente só consegue se ver porque esse meio está transparente. Se der o zero aqui agora, então uma neblina dos infernos no meio aqui, que ninguém conseguisse ver ninguém. A gente saia do meio transparente para outro meio que eu vou falar já já. Tá? Então a teoria. A luz se propaga segundo trajetórias regulares, certo? Bem definida, propiciando uma visão nítida do objeto. Ou seja, outro meio transparente muito usado hoje em dia nas casas, vidro. Né? Você está indo, acho que aqui em São Lourenço, se você anda pelo parque, pelo centro, você já viu que a turma bota assim na fachada da casa, né? Umas muletinhas assim de vidro.
com alumínio geralmente, né? Porque aquilo ali, além de dar o charme na arquitetura da casa, na obra, né, no caso, ela permite que a pessoa que está fora veja quem está dentro e quem está dentro veja quem está fora. Quando a gente só quer que um lado veja, a gente usa o fumê. Não é isso? Eu quero que quem está dentro veja quem está fora. Porque eu quero que está dentro veja quem está fora, mas não quero que quem está fora veja quem está dentro. É o fumê que faz isso. Aí é um jogo que se faz, né? A película ela é transparente de um lado, mas mesmo assim ela fecha um pouquinho a visão, mas é opaca do outro. Mas eu vou falar disso já. Beleza? Então, meio transparente permite que eu veja totalmente o objeto visado do outro lado. Beleza? Então, ó, meios opacos, ou meio translúcido, né? Olha a imagem ali do translúcido que eu coloquei para vocês. Né? A imagem do translúcido é aquele box em casa, que não é de vidro. Você vê a pessoa que está, vamos dizer assim, do outro lado. Você sabe que tem alguém lá dentro. Você sabe que tem alguém nu lá dentro, tomando banho. Mas, dependendo da posição da pessoa em relação à parede translúcida, você não consegue ver nada. E geralmente a translucidez aumenta com a distância. Por exemplo, se a parede está nessa linha vermelha que eu estou aqui embaixo, e eu estiver aqui perto, e se eu fosse uma mulher, eu veria pelo menos o contorno do seio. E o contorno do corpo, da bunda, essas coisas assim, entendeu? À medida que eu me afasto do meio translúcido, a visão vai ficando pior. Ou seja, a formação da imagem começa a ficar pior. Porque o meio, ele vai embaixo, como está ali, tá vendo aqui essa parte do meio aí, onde tem, aqui ó, onde tem essa escada no meio da parede? Porque a luz, ela ao penetrar no meio, ela começa a se dispersar, impedindo a formação da imagem do outro lado. Porque a luz não atravessa regularmente para o lado de cá. Então eu vou ver que tem um corpo ali, mas já não consigo ver o contorno do seio, nem o contorno do glúteo, nem nada não. Entendeu? Aí eu já não consigo ver direito. Se eu me afastar mais, é capaz de eu nem conseguir ver mais nada. Nem conseguir ver se tem alguém dentro. A ponto de acontecer isso. Certo? E aí está o exemplo, né? A pessoa no box. Pode ver, ó. Veja o caso da moça que está atrás. Eu vejo que é uma mulher, né? Corpo de uma mulher, vamos dizer assim, que eu estou vendo assim, levemente o contorno de um seio, que parece ser um seio. Mas o que eu consigo ver claramente ali? O que eu consigo ver melhor ali? A mão. Por quê? Porque a mão está colada no objeto translúcido. Então a formação da imagem é mais clara. Beleza? É assim que eu consigo ver. Já por último, que é o meio opaco. No meio opaco, aí eu não consigo ver, né? Porque aí eu não sou o Superman para ter visão de raio-x. Né? Meio opaco é aquele que impede a passagem da luz. Olha a figura aqui do lado, ó. Pode ver que aqui, ó, essa parte de cá, ó, que eu estou chamando a atenção, a seta bate na parede, mas não consegue passar. Ou seja, para o meio propagar, ele precisa que a luz passe. E aí que é legal, a gente vai estudar outra parte depois disso aí, não agora, não mais hoje, que eu vou acabar aqui a aula, né? Que é justamente como é que se diz? A refração da luz. Que eu vou fazer até um experimento aqui na sala de aula com vocês, né? Com questão de refração de luz, né? Eu vou quebrar uma caneta sem quebrar ela, dentro de um copo d'água, obviamente, né? E aí, essa questão da propagação, a gente pode, por exemplo, a água da piscina, ela seria um meio opaco, translúcido ou transparente? A água numa piscina rasa, tá? Vamos chamar de piscina rasa. E aí? Transparente, né? Mas, aí eu vou deixar a dúvida para a próxima aula, tá certo? Se eu jogasse, que a turma tem mania de fazer isso, né? Pegar um anel e jogar dentro da piscina. Eu consigo ver, não consigo ele lá embaixo? Mas será que ele está naquele lugar que eu estou vendo? Isso aí é uma parte da aula que a gente vai estudar nas próximas aulas. Que é a questão da refração luminosa. Sabia que tem um peixe, parece que é brasileiro, amazônico ele. Tem um peixe que ele pesca inseto em galho. Já viste isso? Ele está aqui debaixo, ó. Mas o peixe ele está aqui, ó, debaixo d'água.
Só sacando o bichinho lá em cima. Eu falei, almoço. Aí o miserável estudou física na PUC, na USP. Estudou física na Federal, ele. Ele calculou o índice de refração da água e do ar. Vê que peste. E lançou um jato d'água em cima do inseto. Ele cospe dentro d'água. Um jato d'água. Em cima do bicho. O bicho cai e ele come. Cai na água e ele dá o bote. Agora vê, como é que esse peste calcula isso certinho? Ele faz, bem, bom, o bicho tá aqui nessa primeira, segunda, terceira madeira. Mas eu vou dar o tiro aqui, na quarta, porque vai chegar aqui, na verdade. Pois é, aí ele aprendeu a calcular o índice de refração no tiro. Vê que peste. Certo, pessoal? Bom, essa foi o último slide. Pessoal que tá em casa, aguarde tarefa no Classroom, tá certo? Vai ter aí, tá? Deixa o like, curte, compartilha esse vídeo, fique informado, se inscreva no meu canal. Uhul! Brincadeira, vou cortar depois. Pessoal, obrigado. Todo mundo fica na sala, não sai ninguém, certo? Eu vou desmontar todo o placa que é aqui.